Hoje eu pequei. Não devia ter saído com aquelas pessoas. Eu acabei caindo. Mas tudo bem. Eu sei que Deus vai me perdoar. E eu vou continuar de onde estava. Continuar meditando, continuar servindo. Vai ficar tudo bem. Eu caí mais uma vez. Eu falei pra Deus que não ia acontecer de novo. Mas aconteceu. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que eu já caí hoje mesmo e vou experimentar uma última vez. A última. Depois eu vou tomar uma decisão e vou me livrar de vez desse pecado. Tenho caído bastante nos últimos dias. Mas sabe que eu não tô mais me sentindo tão mal assim? Porque eu sei que no fim Deus vai me perdoar mesmo. Então acho que eu não preciso ser tão radical assim com essas coisas, fugindo delas. E o melhor é que ninguém precisa saber. É só fingir bem pra eles. Não é? Hoje aconteceram umas coisas. Mas eu vou ficar bem. Vai ficar tudo bem. Essa dor não vai me consumir. Deu tudo errado. Eu passei todo esse tempo conhecendo o mundo, achando que era algo bom. Eu experimentei de tudo um pouco. Eu fiz coisas que eu só tenho vergonha quando eu me lembro. Você não imagina. Não acreditaria se eu contasse. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho pra onde correr. Eu caí, mano. Eu caí na mentira. Acho que não tinha problema pecar naquele momento. Já que aparentemente Deus iria me perdoar mesmo. Eu achava que eu poderia parar fazendo decisões pra me afastar daquilo quando eu quisesse. Mas eu já não tinha mais força pra ser constante. Eu não tenho mais jeito. Eu não mereço mais o perdão de Deus. Eu não mereço mais o perdão de Deus. Ele não deve mais nem querer olhar pra mim. Muito menos ouvir a minha voz. Mas se conseguir me ouvir, eu me arrependo profundamente. Eu não quero mais viver no pecado. Eu quero voltar a ser amada e cuidada por ti, paizinho.
Minha filha, eu sempre estive aqui, sempre ouvi suas orações e amei você mesmo no seu pecado. Eu perdoo você e vejo a sinceridade do seu coração ao dizer que se arrepende. Eu já paguei por seus pecados na cruz, e mesmo que é impossível para você, é possível para mim. Estou aqui, de braços abertos para curar suas feridas e cuidar de você quando as consequências das suas ações chegarem. Apenas decida mudar e abandonar de vez seus pecados. Ouça e viva todas as minhas palavras e eu te farei feliz. Eu tenho um futuro lindo para você. Pode pecar. Você vai ser perdoada mesmo? Satanás tenta me enganar com essa frase e tenta enganar você. É verdade que Deus perdoa todos os nossos pecados, mas quanto mais você cede a uma tentação, mais difícil fica se livrar desse pecado. Quanto mais você se deixa levar pelas suas vontades, mais você se torna escravo do pecado, mais você se torna escravo da vontade da sua carne, mais difícil se torna a luta. Satanás sabe disso, por isso que ele fala para você: peque à vontade, não deixe as pessoas te julgarem. Deus é amor, ele vai perdoar todos os seus pecados. Ele sabe que você não tem força para lutar contra esse problema, ele sabe. Essas são algumas coisas que ele coloca na sua cabeça. Não se engane com pensamentos de: vou pecar só mais essa vez e depois disso eu vou tomar uma decisão e nunca mais eu vou voltar a fazer. Ou então, vai ser só para me aliviar agora e depois nunca mais eu vou repetir. Não existe isso. Você tem que ser radical, você tem que cortar esse mal pela raiz, você tem que deixar agora, hoje, neste momento. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. A Bíblia fala que a gente tem que fugir do pecado, da tentação, que a gente tem que resistir ao diabo e não ficar deixando ele por perto, fazendo carinho, andando na beira do abismo. Isso não vai dar certo. A gente não vai conseguir. Satanás, ele conhece exatamente quais são as minhas fraquezas. Ele conhece quais são as suas fraquezas também. Então ele vai esperar aquele momento oportuno para oferecer para você uma oportunidade para pecar. Talvez ele espere você ficar triste, desanimado, né, chateado com alguém, deixado de meditar uma semana, de deixar de meditar na Bíblia, deixar a sua vida de oração. São momentos que ele procura, são momentos que ele sabe que você está fraco. São nesses momentos que ele vai te atacar. O pecado traz sérias consequências. Todo pecado tem consequência e isso ele não te fala. Ele não te fala que o pecado pode trazer depressão, ansiedade, medo, angústia, arrependimento, que pode fazer você perder coisas maravilhosas, que pode fazer você perder bênçãos que Deus estava guardando para te entregar no momento certo. Isso ele não te fala. Ele não te fala que o salário do pecado é a morte. Isso ele omite de você. Aí você pode dizer: ah, mas eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada e eu não morri, eu tô aqui. Só que a morte não é só física. A morte pode ser sentimental, a morte pode ser de relacionamentos da nossa família, fora dela. A morte pode ser da nossa autoestima. A morte pode ser do nosso amor próprio, do nosso amor pelos outros. A morte pode ser espiritual. A morte sempre vai ser a consequência do pecado. A Bíblia fala lá em Hebreus 12:13 que Deus disciplina os seus filhos. Talvez você tenha se perguntando, né? Esteja se perguntando: eu tenho pecado, mas não tenho sofrido as consequências, não está acontecendo nada na minha vida, está tudo normal e eu faço isso há muito tempo. Talvez você não seja um filho, uma filha de Deus, porque todo aquele que é filho de Deus vai receber a disciplina, porque Deus nos ama, Ele quer nos corrigir. Qual é o pai, qual é a mãe que vê seu filho errando, fazendo algo totalmente errado? Não vai discipliná-lo, não vai chegar e conversar, não vai exortar, não vai dar uma lição? Não existe.
E Deus, Ele faz isso com a gente porque Ele é o nosso Pai. E Ele quer nos ver bem, tendo uma vida plena, tendo uma felicidade verdadeira e não só aquela felicidade, falsa felicidade momentânea que o pecado traz, que depois dela vem a tristeza, vem o arrependimento, vem aquela dor, vem aquele peso. Isso não é felicidade de verdade. Então você precisa decidir deixar esse pecado hoje. Decidindo sobre esse pecado de novo, você já decidiu tantas vezes, você não vai conseguir. Esquece. Deixa pra lá. Essa é outra mentira de Satanás, de que você não vai conseguir se livrar desse pecado, que é muito maior que você, que Deus sabe que você não tem forças para lutar contra isso. Ele te entende. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil e horroroso que seja esse seu pecado, Deus pode te livrar dele. Deus nos garante que é possível vencer. Depois, pegue a sua Bíblia, ou pegue a sua Bíblia agora e abra lá em 1 Coríntios 10:13 e veja o que Deus diz para mim e para você. Ele fala que não sobreveio tentação nenhuma a nós homens, que não fosse possível a gente resistir. E ele ainda diz mais, e que se a gente for tentado, ele mesmo lhe dará um escape para que a gente possa suportar. É uma promessa dele. É uma promessa dele não permitir que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. Então é possível. Nunca mais diga, eu não consigo. Nunca mais diga, é impossível. Porque Deus já te falou que é. Jesus veio, ele viveu na terra. A Bíblia fala que ele sofreu as tentações que nós sofremos. E que ele conseguiu e que ele resistiu todas. Ele fez isso para mostrar que é possível resistir às tentações, que é possível vencê-las. Talvez não seja fácil totalmente você não sofrer as tentações, porque a gente vive num mundo totalmente corrompido, a gente não vive num mundo em que a gente é bombardeado por coisas que vão contra a palavra de Deus o tempo todo. Mas é possível você resisti-las, é possível você vencer sim o pecado, não através das suas forças, mas através do poder da palavra de Deus, através das coisas que Deus nos diz para fazer na Bíblia. E não é segredo, tá tudo escrito, tá tudo lá. A forma como a gente deve se vestir, a forma como a gente deve falar, as pessoas com quem a gente deve se relacionar, qual é a nossa missão, tá tudo na Bíblia. Só que para vencer as suas tentações, você precisa identificar quais são as suas zonas de perigo. Qual é a sua zona de perigo? Ficar sozinho em casa? Ceder a uma ligação de um ex-namorado? Talvez vícios, drogas, mais companhias, amizades erradas? Qual é a sua zona de perigo? Qual é a sua tentação? Você precisa identificar e eliminar. Você não pode deixar aquilo que te coloca em risco perto de você. Você precisa ser literalmente radical. A outra coisa que você precisa fazer é pedir ajuda. Satanás, ele quer colocar na sua cabeça, ele quer fazer você se isolar. Então ele coloca coisas na sua cabeça como, não conta pra ninguém, vão te julgar. As pessoas não vão te entender. Ou então, as pessoas vão olhar só pro seu passado, elas não vão olhar pro que você é agora. Ele quer te isolar porque ele sabe que quando você fala para alguém, quando você pede ajuda, você levanta um muro de defesa contra o pecado. Em Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros para que nós sejamos curados. É o mandamento de Deus. Ele fala que nós devemos fazer isso porque quando você fala, você tem alguém que vai te ajudar, você tem alguém que vai te cobrar, e essa pessoa ela precisa ser mais espiritual que você. Não pode ser aquela pessoa que está pior que você, não pode ser aquela pessoa que não conhece a Bíblia, que não sabe da verdade. Tem que ser alguém que vai realmente te cobrar aquilo que Deus quer que você faça, que você viva. E a outra mentira que Satanás conta pra mim e pra você é: você não merece o perdão de Deus. Você já errou muito. Você não é merecedora.
A verdade é que Cristo já pagou todos os nossos pecados lá na cruz. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso me arrepender, pedir perdão e seguir, fazer a sua vontade. Você às vezes pensa não ser digna, mas quando na verdade a única coisa que você precisa fazer é se perdoar também. É tirar essa culpa de você, é não deixar ninguém mais te acusar. O Senhor nos fala que quando nos arrependemos, pedimos perdão, Ele pega os nossos pecados e Ele lança nas profundezas do mar. Ele não fica relembrando, Ele não fica jogando na nossa cara, Ele não fica esperando o momento certo para nos dar uma rasteira. Satanás, sim, ele fica esperando isso. Ele faz isso. Ele faz isso porque ele é o acusador. Porque ele quer nos ver distantes de Deus, porque ele quer que a gente tenha uma imagem errada sobre quem é Deus, sobre o que ele faz e sobre a forma como ele nos ama. Mas Deus nos perdoa. Ele tem prazer em mostrar o seu amor por nós. Silencie a voz de Satanás e ouça o que Deus tem para dizer para você. E eu quero ler uma passagem lá em Salmos 103, do 8 ao versículo 11, diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que maravilha, que conforto saber que esse é o nosso Deus. E qualquer pessoa, qualquer coisa que tentar dizer o contrário, é mentira. Isso aqui é a verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E você pode ter isso, independente do seu passado, do seu presente e do que vai acontecer no seu futuro. Se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo mandar realmente, para Ele ser o Senhor, assim que você desligar esse vídeo, ajoelhe, sente, de qualquer jeito, mas fale com Deus, fala para Ele o que está no seu coração, fala para Ele que você quer entregar a sua vida, confesse seus pecados, entregue de verdade todas as rédeas da sua vida a Ele. Não deixe para depois, Ele vai te ouvir. Ele sempre te ouve. Que Deus te abençoe.